Olá a todos, começamos hoje o primeiro podcast MGS Plásticos de Engenharia. Estamos aqui com Samuel e Vitor, dois especialistas renomados no mercado nacional de plástico, e nós vamos falar um pouquinho sobre curiosidades, né? Eles trazem para nós exatamente essa ideia de curiosidades sobre o mercado de plástico nacional e internacional. Bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, um prazer aí estar com vocês. Maravilha. Eu já vou começar com uma pergunta que a gente recebeu aqui, né? Vou começar já alfinetando vocês. Uma pergunta que a gente recebeu aqui de um parceiro que ele falou: Rafa, preciso tirar uma dúvida muito importante. Quais as vantagens e quais as diferenças do plástico sobre o metal? Né? A pergunta dele vem exatamente que ele fala: poxa, eu percebo que o mercado nacional existe uma substituição natural de metal por plástico. Então, eu gostaria de saber qual é a diferença, já que você vai estar com dois especialistas nesse mercado, qual é a diferença do plástico para o metal? Samuel? Vitor? Bom, na verdade, essa questão da substituição do plástico pelo metal, acho que é importante a gente ressaltar, né? Dentro do contexto, na verdade, da própria engenharia, né, na escolha de um produto, o que a gente precisa ter em mente é que existe um produto certo para uma aplicação certa, né? Então, quando a gente fala do contexto de plástico e de metal. Dentro das próprias instituições de ensino hoje, das faculdades, né, os professores ali de engenharia, de todas as engenharias em geral, eles acabam focando muito no metal e nas aplicações do metal, dentro do próprio ambiente acadêmico, né? Então, cabe ressaltar até que a MGS ela tem investido muito, né, nessa questão de ensino e compartilhamento de conhecimento a respeito das aplicações do plástico dentro das academias, dentro das instituições. Mas, quando eu vou escolher uma coisa, quando eu vou escolher um produto, que a gente está falando de engenharia, a gente não pode, não é igual escolher uma camiseta. Eu ir numa loja e, vou comprar uma camiseta azul porque eu gostei. Existe todo um contexto por trás do conhecimento das aplicações do produto e por aí vai. E quando eu comparo, eu pego as aplicações do plástico, né, e pego as aplicações do metal, existem algumas vantagens, justamente, tá, do plástico sobre o metal. Uma das vantagens, por exemplo, né, até o Vitor aqui, que é o nosso psicólogo do plástico, não sei se é assim, né? Por exemplo, a questão do peso, diferença de peso. O peso específico, por exemplo, do metal, ele é muito mais alto do que o peso específico do nylon, por exemplo. Perfeito. Né? Então, isso acaba trazendo uma série de benefícios de manuseio. Por exemplo, eu vou manusear uma barra dessa daqui, por exemplo, de poliacetal, que o peso específico é 1,41 gramas por centímetro cúbico. Tá? É muito mais fácil eu manusear uma barra dessa daqui do que eu manusear uma barra de qualquer outro tipo de metal aí que você conhece no mercado. A questão de autolubrificação, por exemplo. O plástico por si só, por essa característica, é por isso que a gente investe muito na questão do ensino, né, dentro das instituições, a característica do produto, de eu conhecer o produto. Qual que é a característica, por exemplo, do plástico em comparação ao metal? Autolubrificante. Eu não necessito, por exemplo, de graxa, ou eu faço uma engrenagem de nylon, por exemplo, que é esse tipo de plástico aqui, né? Eu não necessito, por exemplo, colocar graxa ou algum outros tipos de, sei lá, aditivos, que a gente chama, Correto. para facilitar, por exemplo, para diminuir desgaste, esse tipo de coisa dentro do contexto de aplicação da peça. O plástico, por si só, pelo conhecimento que eu tenho a respeito do plástico, eu sei que esse plástico ele já é um autolubrificante, não necessita de lubrificação, né? Então, não sei se o Vitor também tem algum outras... O importante é lembrar também que o plástico, a produção do plástico em escala industrial tem pouco mais de 100 anos. Correto. Então, é um produto extremamente novo. E o que se utilizava antes do plástico? Metal. Então, tem muita máquina, muita estrutura que é feita em metal porque não tinha plástico. E com o surgimento do plástico produzido em escala industrial, com pouco mais de 100 anos atrás, ou seja, o plástico é um produto extremamente novo, e surgiu vários tipos de plástico com várias características, começou como você falou no início, né, a substituição do metal pelo plástico. É uma coisa natural, é uma situação que vai acontecer cada vez mais. Porque aonde só sabia que tinha os metais
E agora começou a entrar o plástico, possibilitando a mudança de algum metal pelo plástico. Então, o consumo do plástico vai aumentar mais e o conhecimento sobre a aplicação do plástico também vai aumentar. É por esse motivo que a MGS ela se preocupa com a educação dos profissionais que estão indo para o mercado. Então, a MGS, isso partiu lá dos donos da MGS lá no passado, em divulgar os tipos de plástico que existem, as características de cada um, as propriedades, as possibilidades de aplicação em todas as instituições de ensino e também nas empresas. Então, desde muito lá atrás, a MGS sempre se preocupou e age dessa forma, de ir até parceiros comerciais, como revendas, distribuidores, dando treinamento para os vendedores ou para quem quer que seja, acerca dos plásticos de engenharia, suas aplicações, possibilidade de substituição do metal, assim como em universidades e faculdades. A gente já fez aqui em Curitiba na UPET, na Universidade Federal, na antiga Tupi. Então, a gente faz isso com bastante frequência, porque mesmo os professores que estão nas faculdades, eles não tiveram a possibilidade de ter uma cadeira sobre polímeros, né, que é o nome que se dá nessa matéria nas faculdades, não tiveram a possibilidade de estudar sobre polímeros e muito menos de ter conhecimento na prática, como nós tivemos. Então, a gente faz com bastante frequência esses treinamentos para alunos de engenharia com relação aos plásticos de engenharia, porque são inúmeras as vantagens que o plástico tem com relação ao metal. Uma delas é o peso, como o Samuel falou, né? Você vai fazer uma máquina com bastante peça em metal, vai fazer uma máquina com bastante peça em plástico, é lógico que a máquina de plástico vai ficar muito mais leve do que a de metal. Perfeito. Uma aplicação que é bastante frequente do plástico, o uso do plástico é muito requisitado, é a automobilística. Então, os carros hoje têm muitas peças de plástico e a tendência é aumentar mais. Então, o que acontece quando você coloca plástico no carro? O carro fica mais leve, diminui o consumo, aumenta o desempenho. E então o mercado automobilístico hoje é o principal que carrega boa parte dos plásticos de engenharia. Existem outros mercados, né, como a garrafinha de plástico, que é a parte de injeção, mas assim, plástico de engenharia, o mercado automotivo é o que mais consome plásticos. Ouvindo vocês dois falarem agora, me surgiu uma dúvida, que eu acredito que é uma dúvida geral de todos os nossos telespectadores, vamos dizer assim. A resistência e a qualidade do plástico em relação ao ferro e ao aço. Gostaria que vocês falassem um pouco disso, justamente se a nossa tecnologia do plástico, ela já alcançou ou até ultrapassou, né, a questão da resistência e durabilidade, que é o principal. O Samuel vai comentar alguma coisa, mas eu tenho um caso que eu lembro muito bem, que eu participei disso aí, desse desenvolvimento. Uma empresa precisava desenvolver uma peça que fosse resistente para produzir telha de concreto. Então, eu não me lembro direito como é que era a máquina, eu não fui ver a máquina, mas pelos desenhos, tinha um rolo de metal que fazia a forma da telha. Então, aquele rolo passava no cimento, ou o cimento passava por esse rolo, e ali fazia o formato da telha. E, como é cimento, né, tem bastante abrasão. Sim. E essa empresa ela falou assim, Vitor, estamos usando um metal temperado XYZ, eu não me lembro exatamente que metal que era, não conheço de metal, mas disse que é um metal caro, é resistente, é temperado e gastava muito. E o custo desse rolo era alto para a empresa. Então, ele tinha ouvido falar de plásticos que substituem o metal e queria saber se existia algum plástico que podia substituir esse metal. Aí eu falei, não, tem sim. Tem um plástico, que é o UHMW, que é um plástico que tem alta resistência à abrasão e muito mais leve do que o aço, não precisa temperar, não precisa nada, muito mais barato do que o aço, que você pode testar. E esse cliente ele foi lá na empresa com muita relutância, ele não estava acreditando muito no plástico. Ele dizia, eu não acredito, mas o pessoal comentou, pediu para eu tentar, então eu vim aqui tentar esse plástico aí, vou dar uma chance para o plástico.
E o fato é que ele comprou uma peça, testou a peça e durou 5 vezes mais do que o metal. E é muito mais barato do que o metal. Por quê? Porque esse plástico ele tem uma resistência à abrasão muito superior a qualquer outro tipo de aço. E para aquela aplicação, aquele era o plástico adequado. Então, assim, eu tinha comentado no início que existem vários tipos de plásticos, cada um com sua característica. Então, é assim como as pessoas, né? Tem alguém que é expert em cálculos, outro em comunicação, outro em pesquisar. E cada plástico também tem a sua especialidade. Então, tem um que é resistência à abrasão, tem outro que tem resistência química, tem outro que tem resistência mecânica, tem outro que é tóxico. Então, esse caso que eu comentei foi um caso de sucesso. Hoje, essa empresa só usa o HMW e reconhece que o plástico pode substituir o metal. E até hoje ele pergunta o que mais que a gente pode substituir aqui nessa máquina de metal por plástico, porque ele vem com aquela ideia do passado que só existia metal. Crenças limitantes, Crenças limitantes, que só existia metal, só serve metal, que o metal é mais forte do que o nylon, do que o plástico de engenharia. E como o polímero, né, ou o plástico de engenharia nasceu na Europa até chegar no Brasil tem 50 anos de idade. Né? Então, existe muita dúvida e muita crença limitante de que o plástico não consegue substituir o metal. É claro que se você pegar um plástico que não é adequado para aquela aplicação, vai dar problema. Né? Então, tem que fazer um estudo sobre qual é o plástico adequado para determinada aplicação. Acho que o Samuel deve ter mais alguns casos para comentar. Sim, nós temos alguns casos também. Essa questão de durabilidade é interessante. O caso dos roletes, você lembra o caso dos roletes? Qual que é uma das vantagens também do plástico em relação ao metal é, por exemplo, cor. Por exemplo, preciso fazer uma peça vermelha, fazer uma peça laranja, uma peça azul. O metal, você precisa fazer uma pintura, geralmente. É uma pintura eletrostática, né? Que eles fazem na peça. Esse caso específico é o caso de um rolete, que foi feito uma vez, desenvolvido, né? Acho que até o Vitor participou também, onde era um rolete que ele era laranja. Só que esse rolete laranja, ele era mais pesado, por ser de metal, e tinha uma pintura em cima dele. É uma pintura que o pessoal fazia ali para deixar ele laranja, que é uma norma, né? Uma norma regulamentadora, que a cor, ela simboliza, por exemplo, algo ali dentro da aplicação do cliente. Perfeito. E o plástico, por você conseguir pigmentar ele durante o processo de produção, você vai lá e faz a cor que você quiser. Quero fazer o plástico cor-de-rosa, você faz o plástico cor-de-rosa. Fizemos o plástico laranja, né? Encaminhamos para o cliente. E daí você tem que levar em consideração a questão de custo-benefício, né? A questão do peso e por aí vai. E acho que está até hoje lá, né? Até hoje. Até hoje. Porque acontecia? Daí começava a desgastar aquela pintura, ele tinha que tirar, levar para manutenção. Tinha que substituir, trocar, na verdade. Pintar de novo aquele troço, levar, colocar de novo, todo aquele contexto de manutenção, e tá até hoje lá a peça laranja e bonita lá, tá eternamente lá. O cara se surpreendeu. O cara se surpreendeu lá. Então, esse tem esse contexto de cor, né? De não enferruja, por exemplo, é um outro contexto. Tá? Região do litoral, por exemplo, né? Você pega o litoral todo do Brasil, olha o tamanho do nosso litoral. Né? Isso é num porto, né? Tá, num porto. Esse case que você tá falando foi para um porto. Isso, pro porto. Então, tá lá até hoje. Então, eles também se surpreenderam. Então, em polipropileno, muito mais barato. A aplicação, o peso é diferente. E só o contestador de cabeça da manutenção já acaba convencendo o cliente, né? O entendimento. Ela tem que parar o equipamento, a produção dele, tirar as peças, fazer manutenção, colocar novamente. Ali não, ali ele não se preocupa mais com isso. Se eu, Rafael, tenho minha empresa e estou ouvindo esse podcast de vocês, estou assistindo o podcast de vocês e tenho dúvidas com relação a o que eu posso fazer, o que eu posso substituir dentro da minha empresa. A gente tem um canal de comunicação MGS que eu posso entrar em contato, que eu posso conversar, né? Acredito que se a gente tiver, a gente vai colocar na tela, provavelmente. Sim. Mas vocês também tiram dúvidas, exatamente isso, do empresário, né? Do empreendedor em si, referente ao que dá para fazer, o que não dá, como vocês falaram. Lógico, tem que fazer um estudo, né, para entender qual plástico serve para cada tipo de produto, etc. e tal. Mas eu acredito que vocês devam ter vários cases de sucesso, né? Vocês atendem, pelo que eu entendi, o Brasil inteiro.
né? Então, vocês já, provavelmente, a minha dúvida pode não ser só minha dúvida, né? Porque vocês já têm a solução. Tem sim, tem o canal de comunicação, pode ligar lá para a MGS ou mesmo passar um e-mail ou entra no nosso site www.mgsplásticos.com.br. Ali tem um ícone de WhatsApp, já vai cair direto lá num dos nossos especialistas. E normalmente quando a aplicação é muito técnica, é alguma coisa nova, nós encaminhamos para o corpo de engenharia. Então, a gente envia um questionário, tem lá mais 5 perguntas de temperatura de uso, tempo de uso, se é submerso ou não a produtos químicos. São mais 5 perguntas lá que o corpo de engenharia vai avaliar e vai dar sugestões de quais tipos de plásticos poderiam ser usados. Né? Isso é uma sugestão. Né? Lógico que o cliente ele vai ter que comprar esse material e fazer alguns testes para avaliar o custo-benefício de qual deles é o mais certo para a aplicação. Normalmente não tem um tipo de plástico só, às vezes não, são 3, 4 tipos de plástico que podem ser utilizados. Às vezes o plástico in natura, às vezes o plástico com algum aditivo que melhora alguma propriedade. Por exemplo, nós temos o nylon com fibra de vidro. A MGS é a única empresa no Brasil que produz o nylon 6 com fibra de vidro. O que tinha até então é material importado. Então, a fibra de vidro vai melhorar as propriedades mecânicas do nylon 6. O nylon 6 já tem boas propriedades mecânicas, mas quando você coloca o aditivo de fibra de vidro, melhora ainda mais essa propriedade. Então, a gente leva em consideração isso também na avaliação. O plástico in natura resolve esse problema que o cliente está tendo, essa dor, ou ele necessita de algum aditivo, né, para melhorar alguma propriedade desse plástico, seja propriedade mecânica, seja propriedades de abrasão, seja propriedade química, seja propriedade anti-chama, enfim, tem uma série de aditivos também no mundo dos plásticos, dos polímeros, que podem melhorar algum desempenho de algum plástico já existente em natura. Não, perfeito. Queria falar um pouquinho de expansão. Né? Fazendo algumas pesquisas e tal, eu vi que vocês têm um projeto de expansão para o mercado internacional. Né? Eu queria que o Samuel primeiro falasse sobre a atuação no mercado nacional, né? E os principais pontos fortes da MGS no mercado nacional. E eu gostaria depois, Vitor, que você falasse um pouco do mercado internacional, porque no momento atual a MGS está em crescimento. Né? Ela está expandindo. Fiquei sabendo também que teve visitas na China, visitas em feiras nos Estados Unidos. Depois eu queria me aprofundar nisso com o Vitor, mas primeiro, Samuel, mercado nacional, posicionamento da MGS, expansão. Conte para nós os planos futuros, vamos dizer assim. Bom, a MGS é pioneira, né, na verdade, aí de plástico no Brasil, né? Eu sou novinho ainda. Quantos anos tem a empresa? Tem 35 35 anos. Então, eu tenho 31. Então... E o Vitor diz, fala que tem quantos? 31. 31. Então, eu estava nascendo, o Vitor já estava vendendo plástico. Então, faz 3 anos aí que eu assumi lá a parte comercial nacional, né? Então, até o Vitor, na verdade, que me ensinou aí bastante coisa, né? Que passou aí o bastão. A MGS é pioneira, então, grande parte dos distribuidores hoje até que existe no mercado, né? A MGS que foi lá, plantou uma sementinha, que investiu hoje nesses distribuidores, né? O nosso mercado, na verdade, hoje 70% está voltado para distribuição mesmo, né? Então, a gente tem os nossos revendedores aí em todo o país, né? Do Iapoque ao Chuí, que a gente fala, né? Iapoque ao Chuí. Então, é uma marca muito forte, então, aonde você for, qualquer distribuidor hoje aí da parte de plástico e que perguntar a respeito de nylon ou de qualquer outro tipo de plástico de engenharia ou poliolefina, né, que a gente chama, ele vai conhecer a marca MGS. Os nossos projetos agora, o nosso projeto, na verdade, é a expansão no contexto principalmente de novidades de produto, vamos dizer assim, a gente está batendo muito forte agora nisso, né, de trazer novos produtos com uma outra roupagem para os clientes, tá? Então, a gente tem o caso, por exemplo, desse produto, esse é um produto que a gente investiu aí, só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Contexto de mercado de plástico.
Esse é um produto, é um nylon 12 com 30% de fibra, né? Igual o Victor comentou. No Brasil, só a MGS produz isso. Só MGS. Só a MGS produz esse Sensacional. material. Então, tem os materiais que todo mundo produz, que é o nylon 6, o poliacetal, PP, PAD, né? E agora nós estamos investindo nesses outros produtos. Nossa ideia é justamente ampliar o nosso portfólio, né? Esse caso aqui é o caso específico, que o Victor ficou quantos anos? 3 anos, né? Mas foi Mais? desde 2017. Então, desde 2017, que nem a gente estava falando de aplicação, Perfeito. fazendo o desenvolvimento junto com a engenharia lá do cliente para chegar, para determinar que teria que ser um nylon 12 com 30% de fibra de vidro, tá? No contexto de aplicação. Então, esse é o nosso projeto. Nosso projeto justamente como que funciona? A cabeça das pessoas, quando a gente fala plástico, eu pergunto, o que você trabalha? Eu sou um vendedor de plástico. O que a pessoa pensa? Você vende sacola? Você vende balde? Entendeu? Essa é a cabeça, né? Exatamente. E até eu brinco nos Porque treinamentos. é o usual do dia a dia, Isso. né, das pessoas. Né? Quando eu vou nos treinamentos, eu falo assim, ó, hoje é o dia de você se converter ao plastianismo. Você tem que ter orgulho de ser um vendedor de plástico de engenharia. É isso que eu falo para eles. O entendimento justamente desse contexto da aplicação dos produtos, para que cada material é utilizado. Hoje no Brasil, a gente vê que o sudeste e o sul do Brasil, o centro-oeste, existe já um conhecimento a respeito do plástico. Por exemplo, o norte e o nordeste ainda eles não têm ainda esse conhecimento tão técnico a respeito do plástico. Então, nosso objetivo de expansão é um objetivo não só de vender plástico de engenharia, de não só vender um bastão de nylon para você, mas além de vender o bastão de nylon para você, oferecer outras possibilidades para a tua revenda, né, para você que tem uma empresa de usinagem, você entender que existem outras possibilidades no mercado de plástico de engenharia, tá? Então, esse que é o nosso objetivo, desenvolver novos produtos. Na Europa, hoje, existem muitos outros tipos de plástico que ainda não chegaram no Brasil. A nossa ideia é essa, desbravar o mercado, trazendo novas possibilidades para os nossos distribuidores e, além de outras vantagens aí que o plástico pode proporcionar para a nossa indústria. Não, sensacional. E com a credibilidade que vocês têm no mercado nacional, você está levando esse mercado agora para fora do Brasil, trabalhando no mercado internacional. Fiquei sabendo que você e o Fábio, que não pôde vir, né, acabou atrasando o voo dele, e ele estava numa reunião em outro estado, né, fechando bons negócios, não pôde vir. Fiquei sabendo que vocês foram para a China, vocês foram para os Estados Unidos, vocês foram explorar o mercado do plástico lá fora para trazer esse conhecimento e iniciar essa expansão internacional. Victor, fala um pouquinho sobre isso para nós. A expansão da MGS está em 3 patamares. Uma é a expansão física da MGS, então ela já está iniciando aí os projetos de expansão física da empresa, porque aonde nós estamos já temos dificuldade de espaço físico para armazenar matéria-prima, para colocar máquina, enfim. Então, essa é a primeira expansão, a expansão física. A outra expansão que a MGS está desenvolvendo é o leque de plásticos. Então, nós temos um certo número de plásticos de engenharia que nós trabalhamos, alguma coisa nós produzimos lá, e assim, alguns plásticos somente a MGS no Brasil produz, mas nenhuma outra empresa tem, é tudo importado. Então, a gente está aumentando o leque de plásticos de engenharia. Então, Perfeito. a gente não quer ficar só com essa gama de produtos, a gente quer aumentar a gama de produtos. Então, nós já estamos nesse caminho de ampliação de gamas de plástico. E o outro crescimento é sair do Brasil, né? A gente quer expandir para outros países. A MGS já tem atuação em alguns países, América do Sul, principalmente, América Central, só que ela esbarrava na capacidade produtiva. Então, ela não tinha capacidade produtiva para atender mercado nacional e alguns países e expandir. Agora já tem, né? O Fábio investiu lá nesse crescimento que eu falei, o primeiro crescimento de estrutura, né? Não tem espaço mais para a máquina e estamos já desenvolvendo novo barracão para colocar mais máquinas. E agora a gente está apto para poder vender para outros países e aumentar a nossa participação em alguns mercados internacionais que a gente já participa. Então, com esse objetivo, nós fomos até a China, participamos das principais feiras de plásticos de engenharia que tem na China. A China hoje é conhecida como a fábrica do mundo
né? Então, muitas empresas têm fábrica na China. Antigamente, a China era conhecida assim, é produto chinês, então é um produto ruim. Isso não existe mais. Perfeito. Você pode até encontrar produto ruim lá, mas existe produto muito bom, né? Então, basta você ter critério na seleção do teu fornecedor. E isso nós temos. Aliás, a questão de seleção de fornecedor da MGS, ela é muito, muito dura para selecionar um fornecedor. Então, não é qualquer fornecedor que entra na MGS. E cabe a mim buscar esses novos fornecedores. Então, estivemos na China, participamos lá das principais feiras, encontramos alguns brasileiros lá do nosso setor, inclusive, também seguindo esse nosso caminho, e lá desenvolvemos novos projetos. Então, tem muita coisa para acontecer entre esse ano e o ano que vem, em termos de expansão de produtos, com fornecedores que nós encontramos não só na China, mas participamos também da principal feira das Américas de plasticoengenharia, que aconteceu nos Estados Unidos. Lá fechamos outras parcerias também nos Estados Unidos e estamos com essa expansão de trazer novos produtos com qualidade. E, além de trazer novos produtos, a gente tem como oferecer para o mercado internacional não somente o Nylon 6, mas também outros tipos de plásticos que eles precisam consumir, né? Então, estamos fazendo várias viagens aí na América do Sul, América Central. Estamos em contato com várias empresas já projetos já em andamento no próprio Estados Unidos, própria Europa, México, América Central, América do Sul. Então, tem vários projetos em andamento que vai frutificar alguma coisa esse ano, alguma coisa o ano que vem. Então, a MGS não para, né? Eu estou lá há 31 anos, desde quando eu entrei lá até agora, eu não vejo ela parada, eu não vejo ela estacionada, né? Eu vejo ela sempre crescendo. Às vezes o mercado percebe, mas a MGS não está crescendo. Não, a MGS está projetando para depois agir, né? Perfeito. Ela tem essa Planejamento, né? Sim, ela tem essa característica de colocar no papel, fazer várias análises de cenários para depois entrar em ação. E quando entra em ação, não tem retorno. Não, sensacional. Eu tive o prazer de visitar a fábrica lá e visualizar exatamente o tamanho da empresa. Não imaginava o tamanho, principalmente com relação ao estoque e a variedade de produtos, né? Porque vocês trabalham bastão, me corrijam se eu estiver errado, mas bastão, tem as chapas que vocês trabalham também. E eu gostaria muito a produção preparou uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Sim. E queria ver com vocês, que é a aplicação, o plástico de engenharia e suas aplicações. Exatamente qual tipo de produto, né? E uma pergunta que a gente percebeu fazendo essa pesquisa, a produção fez uma pesquisa sobre plástico e engenharia, e a gente percebeu que tem muita gente que vende gato por lebre, né? Sim, velho ditado popular, eu queria que vocês falassem um pouco disso também. Queria falasse da aplicação dos plásticos, exatamente em engenharia, né? O que a gente pode trabalhar, o que normalmente chega de demanda para vocês, e essa do gato por lebre, que eu achei um barato, né? Porque às vezes a pessoa vende um determinado tipo de plástico ou produto falando que é outro. Se é corriqueiro isso no mercado, né? Acho que é importante abordar esse tema. Sim, é a questão do conhecimento, né? Eu estava conversando com vocês, é justamente a questão do conhecimento. O plástico de engenharia, o nosso produto, ele está presente nos mais variados setores aí que você imaginar da indústria, tá? Essa questão de vender gato por lebre, vou citar um caso, né? Só assim, acho que é o mais corriqueiro que a gente acaba vendo, é a questão do polietileno. Né? O polietileno tem o polietileno de baixa densidade, de alta densidade e o HMW, né? O de ultra alto peso molecular, daí tem as diferenças ali de peso molar. A gente tem um caso, tá? Já comprovado aí que aconteceu conosco, da venda do PAD comum, que é esse polietileno de alta densidade, no lugar da aplicação do HMW, de ultra alto peso molecular. Correto. Então, é uma peça, só que é uma peça usinada. E daí, quando você pega essa peça na mão, vamos dizer assim, quem não tem esse conhecimento, né, a respeito do produto, ele vai achar que ele está comprando o HMW. Entendi. Mas, na verdade, ele está comprando o PAD, está comprando o polietileno. Tá? Existe um teste, né, que a gente pode até... depois até o Victor pode abordar a respeito disso, né, de como você identificar ali, se é um HMW, né, que é o que o cliente que você necessita, ou se é um polietileno. E só qual que é a grande diferença? A grande diferença é o preço. Né? O preço do HMW é muito mais alto que o preço do PAD. Perfeito.
E daí você faz o orçamento para o cliente, encaminha para ele, daí o preço não bate, óbvio, né? Daí, pô, mas o fulano de tal tá fazendo para mim muito mais barato que você. Entendi. E você chega, e você prova, Explica. você explica para o cliente e tudo. Mas ele ainda acaba, devido ao contexto, às vezes, de falta de conhecimento, Correto. ele acaba migrando justamente para esse fornecedor que está vendendo aí um HMW como se fosse um PAD como se fosse um HMW. Só que isso pode dar problema, tá? Se você pegar outras aplicações aí que envolvem a vida de pessoas, por exemplo, igual já teve alguns casos aí, isso pode dar problema. No contexto específico do HMW com o PAD, por exemplo, resistência ao desgaste, né? A peça, obviamente, ela vai ter vai desgastar muito mais rápido que uma peça em um HMW, tá? Então, esse é um dos casos assim, que eu me recordo aí, que aconteceu aí, recentemente, de venderem PAD no lugar de um HMW. Não, e acredito que a MGS, assim como outras empresas, lógico, mas a MGS, principalmente por ser pioneira, já deve ter clientes que saíram da MGS e foram buscar uma alternativa, né? E com certeza tiveram um prejuízo e voltaram para a MGS. Acredito que vocês devam ter várias histórias. Lógico, não é conta o milagre, mas não conta o santo, né? Não Mas eu sei, acredito que vocês tenham vários cases referentes a exatamente isso. Porque às vezes um produto inferior e uma má aplicação desse produto numa máquina que hoje nós sabemos no setor industrial paga-se milhões em determinada máquina, né? E você coloca tudo a perder de repente por comprar um produto inferior, né, de péssima qualidade. Eu acho que isso tem um impacto muito. Inicialmente, você fala, poxa, consegui reduzir aqui financeiramente para a nossa empresa. Mas acaba sendo um tiro saindo pela culatra, né? Porque depois ali na frente você tem que fazer uma manutenção de máquina. E não é fácil. Não é sempre no Brasil que você tem essa manutenção. Às vezes você tem que trazer de fora. Eu acho muito importante você abordar esse tema, né? E eu colocar ele aqui justamente para que a gente consiga esclarecer, né, para o setor industrial exatamente os perigos, né, de você não estar com uma empresa idônea e uma empresa como a MGS, que está líder de mercado e de segmento durante anos. Né? Não é à toa que grandes players estão no mercado, Nike, entre outros players, né, de segmentos diferentes, estão no mercado há tanto tempo. E aí você se pergunta, né, mas por quê? Sim. Qualidade, atendimento ao cliente, a preocupação com o cliente. Eu acho que esse é um ponto diferencial que eu vi e a equipe viu pesquisando a MGS. Né? A preocupação e você falou uma coisa, Samuel, muito oportuna. Né? O fato de você trabalhar com a honestidade com o cliente, de explicar quando você fala assim, pô, a gente vai lá e explique, mesmo assim o cliente quer um preço inferior, você ainda teve a capacidade de orientar ele, de falar, ó, cuidado, você pode ter um prejuízo ali na frente. Eu acho sensacional essa tua fala. Eu conseguiria vender o produto que ele está pagando ali, a gente conseguiria vender mais barato ainda, pelo contexto de ser os fabricantes e tal. Perfeito. Mas é o contexto da escolha, né, do cliente. Mas é por isso que a gente ressalta sempre a importância do conhecimento, né, de você buscar justamente quem tem um conhecimento, quem tem uma trajetória aí para você poder estar comprando seus produtos aí, né? E os produtos hoje? Quais produtos a MGS trabalha, Vitor? Tanto nacional como internacional. O principal é o Nylon 6, que foi um dos primeiros plásticos de engenharia aí produzidos no Brasil. Depois tem o Nylon 66/6. Aí temos o poliacetal, polipropileno, polietileno, PTFE, PVDF, UHMW, PVC. São diversos plásticos e a gente está expandindo mais. Sensacional. Então, isso falando em plástico in natura, né? Sem Correto. contar plásticos aditivados e pigmentados. Aí a gama aumenta. Né? Então, a gente não para. E assim, em termos de qualidade, puxando um pouco o gancho ali da questão do vender gato por lebre, né? Quando aparece alguma empresa querendo comprar da MGS, especialmente empresas de fora do Brasil, eles têm a preocupação se, puxa, mas aquelas empresas que ainda não conhecem a MGS, por exemplo, ali na Europa, né? Puxa, mas a qualidade de vocês é boa,
a qualidade de vocês é igual ao plástico europeu, o plástico estadunidense. Então, o nosso plástico é igual ao deles. Perfeito. Aliás, muitas vezes o fornecedor da matéria-prima é o mesmo. É o mesmo. Né? A tecnologia de fabricação é a mesma. Né? Então, os nossos plásticos eles têm a qualidade igual ao do europeu, do estadunidense. E uma garantia que a gente dá também ao cliente é que lá com a MGS ele tem a possibilidade de falar direto com o dono. Se tiver alguma queixa, alguma dúvida, né, ele pode pegar o telefone e falar. Hoje temos lá o Márcio e o Fábio, né? Então, eu quero falar com o Fábio. Né? Ele vai falar com o Fábio. Isso é um diferencial, Isso é um hein? diferencial. Né? Tem nossos concorrentes mundiais, que são empresas gigantescas, dificilmente você consegue falar com o dono. Perfeito. Então, em algumas viagens que eu fiz, eu tive o privilégio do Fábio estar junto e eu ressaltava, ó, aqui é o dono da empresa. Você está falando de dono para dono aqui. Ó, né? Se tiver alguma dúvida do que eu falo, você tem porta aberta com o chefe. Está validando, Está né? validando. Né? Então, isso também é uma característica da MGS. É a qualidade, né? Como eu falei para você no início lá, do selecionar um fornecedor. Para um fornecedor entrar na MGS, tem lá um pré-requisito muito duro. Não é qualquer fornecedor que consegue entrar lá. Tem que preencher os critérios da empresa. Tem que preencher os critérios. Né? E a diretoria também é muito exigente com relação ao preenchimento desses critérios. Se não preencher, não serve, porque é o nome deles que está em jogo no mercado. Né? Então, a gente se protege com relação à seleção dos fornecedores, depois a gente se protege com relação à fabricação do produto e damos essa assistência ao mercado. Né? Eu não sei qual é o plástico adequado, nós sabemos qual é o plástico adequado e não vamos vender gato por lebre. Né? Então, teve casos, né, como o Samuel falou, de clientes que compraram em outro lugar, se deram mal e retornaram para a MGS. Né? Até questionavam a MGS, não, mas o teu produto está muito caro. Não, está caro porque a gente está te oferecendo o produto adequado para essa aplicação. Não é que está caro, é o preço do produto. Perfeito. Né? Ele está caro com relação ao produto que outra pessoa está te oferecendo que não é o produto adequado para essa aplicação. Vai dar problema. Né? E, de fato, normalmente dá. Né? E a pessoa, realmente você estava certo. Então, a MGS tem isso no DNA dela, na cultura dela. A preocupação, sim, de oferecer o que é verdadeiro e de qualidade. Sensacional isso. Indo ao encontro do que você falou, hoje está na moda fake news. Né? O pessoal hoje, a internet tem muito isso. Né? E eu queria que vocês pontuassem alguma coisa de fake news que soltaram da MGS e realmente não é verdadeira, né? Não condiz exatamente com o rumo que a MGS está seguindo. Né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Bom, tem uma famosa que é que o nosso produto é reciclado, né? Essa é famosa já. Reciclado? Reciclado. Conta reciclado. essa para nós. Não, até quando eu vou visitar os clientes, na verdade, falta conhecimento do pessoal, na verdade. O nosso produto é reciclado. Assim, não tem como, tá? Primeiro, é uma falta de conhecimento a respeito do contexto de reciclagem de material plástico, né? Correto. Não tem como utilizar no nosso processo um material 100% reciclado. Não tem como eu comprar uma matéria-prima de um cara que recicla nylon, por exemplo, lá de alguém, e colocar lá na nossa extrusora para produzir material. Porque a característica técnica de um bastão de nylon desse daqui, ela não é a mesma se você utilizar uma matéria-prima reciclada, vamos dizer assim. Então, essa é uma fake news gigantesca. Não tem como utilizar material reciclado no nosso processo de produção. Perfeito. Tá? Não só nós, a MGS, como quem fala da gente, entendeu? Entendi. Isso não tem como. Não tem como usar. É um contexto de sustentabilidade. Existe o material reciclado, existe o regenerado. Correto. Né? É um contexto de sustentabilidade. Eu conseguir, dentro do meu processo produtivo, reutilizar a minha perca para não destinar isso aí para o meio ambiente. Correto. Ou você quer que eu pegue o plástico e jogue lá no meio ambiente? Não tem como. Então, como é feito com pilha isso. e outros produtos, né? Você recolhe justamente para que não... Exatamente. Então, dentro do próprio processo, tanto o nosso quanto também dos próprios concorrentes, existe esse processo de reutilizar o material, que é material regenerado, que a gente chama, né? Então, que é um percentual lá de produto de resina
de matéria-prima virgem com essa matéria-prima regenerada, tá? É um percentual Que é pequeníssimo, né? pequeníssimo. E além de ser um conceito sustentável, tá? Correto. Então, não, a gente não... Essa eu acho que é uma das que eu escuto bastante. Ah, o preço está mais barato porque o material é reciclado. Deu não. Na verdade, é um pensamento sustentável da empresa. Perfeito. De preocupação com o meio ambiente. De você reutilizar aquilo que ia destinar para o meio ambiente. Aí, o plástico ele tem esse contexto, né? A gente tem que ter uma preocupação hoje com o meio ambiente, você reutilizar um percentual de matéria-prima virgem, muito maior, e um percentualzinho desse material regenerado, né, dentro para produzir um tarugo de nylon. Ele não altera as propriedades do material. Você pode pegar o material, pode pegar um bastão, levar para um laboratório e fazer todos os ensaios de resistência mecânica, de resistência química e por aí vai, porque você vai comprovar que o nosso material ele atende todas as especificações que está lá na nossa tabela de propriedades. Então, essa é uma fake news grande aí que a gente Enfrenta. Enfrenta. E você, Vitor, com 31 anos de empresa, 31. você já deve ter ouvido muita coisa. Bastante. Teve uma, até recente. Um cliente ouviu da concorrência, da atuação da MGS na Europa e tal. E daí o cliente ligou para mim, um cliente aqui do Brasil, que virou amigo, né? 31 anos, tem Vira vários amigo. amigos. Né? É verdade. E daí falou, Vitor, eu fiquei ouvi falar aí que tem uma empresa europeia que está comprando a MGS, né? Porque vocês estão mal das pernas, aí me conta a história, é verdade isso aí? Aí eu brinquei com o cara, né? Para mostrar para ele que não era verdade, eu fiz uma brincadeira. Eu falei para ele o seguinte, falei, ó, é mais ou menos verdade, né? A parte da compra de uma empresa é verdadeira, mas é a MGS que está comprando uma empresa alemã. Sensacional. Então, daí o cliente deu risada, né? Eu falo alemã porque a Alemanha é o berço do plástico, né? Mas tem outras empresas na Europa lá. Aí o cliente deu risada, falou, já sei, é fake news. Eu falei, é fake news, não existe isso, né? A gente está começando a incomodar e o pessoal começa a soltar histórias aí, né? Para denegrir a imagem da MGS. Mas a gente está muito acostumado com isso, está bem acostumado, isso não é de hoje, ouvimos várias situações até injustas com a MGS, e a MGS ela não tem o costume de soltar fake news acerca dos nossos concorrentes, porque são empresas também que têm qualidade boa, né? A gente reconhece isso e respeita. E, aliás, tem até ex-funcionários da empresa que vão trabalhar nessas outras empresas, porque aprenderam muito bem lá na MGS sobre plástico engenharia, aplicação. Então, quando alguém sai da MGS, sai assim com acima, a régua lá em cima, né? Em termos de conhecimento. Então, a concorrência vai, aproveita e já pega na hora, né? Então, não é 1, 2, 3 casos, são vários casos que aconteceram assim. E, enfim, né? É isso que acontece no mercado. Quando você está na liderança, quando você está sendo visto, né? É comum que um outro se espinhe, né? E perca ali o pé e acaba falando alguma besteira. Né? O Fábio comentou comigo, no dia que eu estava conversando com ele, inclusive sobre o podcast e tudo mais, que vocês produziram um vídeo da fábrica. E que normalmente vocês não faziam isso e tudo mais. E que teve cliente perguntando se aquele vídeo era uma montagem. É sério isso? Sim, teve cliente. Outra fake news, que nós não temos estoque. Também tem esse contexto também. Na verdade, a MGS ela tem sido pioneira em algumas áreas, assim, principalmente da parte de marketing digital, a gente pode dizer, né? Tem um cara, o MGS Descomplica, por exemplo, né, que a gente fez em parceria lá com a nossa agência de marketing. O próprio MGS Descomplica foi uma necessidade que a gente viu de perguntas dos clientes. Os clientes tinham dúvidas e a gente já começou a gravar os videozinhos aí e colocar na rede, né? A gente vê que todo mundo, né, começou seguiu aí a nossa filosofia. E justamente pelo contexto da fake news, não tem estoque, a gente percebeu que depois daquele vídeo houve uma expansão mental a respeito do cliente, a respeito do que é a MGS. Eles não tinham ideia do tamanho da empresa,
eles não têm ideia, por exemplo, do processo produtivo, de qual que é o contexto para você fazer um bastão desse aqui de nylon. Perfeito. Né? Então, eu acho que aquele vídeo trouxe uma nova visão a respeito de quem é a MGS. Acho que um novo reposicionamento da empresa no mercado. O Fábio até No cartão plástico. comentou o fato de abrir as portas da fábrica, né? Falou, Rafa, hoje a gente recebe muito cliente aqui, para que ele entenda exatamente o processo a ser feito. E, na verdade, eu vejo isso que vocês estão fazendo como pioneiros, é um facilitador de mercado. Não só para a MGS, mas para qualquer outra empresa séria de plástico no Brasil. Né? Porque puxando exatamente isso e tirando as dúvidas, a tendência é que o mercado alcance um volume maior. Né? Porque aquilo que eu utilizava como aço e ferro, eu posso substituir pelo plástico. E, na verdade, você está abrindo um mercado não só para a MGS, mas para todos. Né? Então, eu acho o fato de você explorar isso e você ser um pioneiro, e a MGS tem esse know-how, pelo que eu entendo, pelas pesquisas que nós fazemos, vocês são muito bem posicionados no mercado nacional e agora no mercado internacional, como o Vitor colocou. Eu acho extremamente relevante isso. Agora eu tenho uma dúvida aqui. Eu estou vendo que tem aqui na mesa, quero mostrar para vocês, cores nos números. Sim. O que é isso? Por que esse, por exemplo, né? Aqui a gente tem uma peça vermelha e aqui a gente tem uma peça roxa. Por que o que significa isso? Né? Tem um verde, amarelo, várias cores aqui. O que significa isso? Essas cores aí, isso não é universal, tá? Cada fabricante utiliza uma cor para o mesmo produto. A cor serve para identificar que tipo de plástico ele está comprando. Então, ali, o vermelho é um poliacetal, tá? Então, todo o estoque da MGS de poliestal está pintado na cor vermelha. E o número indica o diâmetro da peça em milímetros. Então, ali, 50 milímetros, né? O número 50, quer dizer que é uma peça, um bastão com um diâmetro de 50 milímetros. E se está na cor vermelha, quer dizer que é um poliacetal. Se fosse na cor preta, seria um nylon. Se fosse o amarelo, seria o polipropileno. Mas isso não é universal. Infelizmente, não é universal, tá? Então, cada fabricante tem uma cor para o seu poliacetal. Perfeito, né? entendi. É uma pena que isso gera confusão pro revendedor, né? Às vezes o revendedor compra de vários fornecedores e no estoque dele acaba dando uma certa confusão, né? Tem que deixar bem identificado para não acontecer de ficar ali uma impressão de vender gato por lebre. Perfeito. E, na verdade, ele pegou o material errado, porque a cor, por exemplo, é vermelho, eu vou vender aqui para o cliente, e pegou um polipropileno, que é de outro fabricante, que também pinta com a cor vermelha. Né? Então, infelizmente, isso ainda não teve ali uma convenção para decidir, aqui no Brasil, pelo menos, que cor vai ser cada material. Quem sabe um dia isso aconteça. Sensacional. Queria perguntar para vocês, assim, primeiro do Samuel, qual a mensagem que a MGS Plásticos deixaria para os seus fornecedores, parceiros e colaboradores? Né? Qual recado você daria, né? Justamente, qual recado você daria para eles do posicionamento da MGS referente ao mercado nacional? Bom, eu acho que eu diria para os nossos clientes, eu acredito que tanto os clientes quanto os nossos concorrentes, acredito que eles estão acompanhando aí o crescimento da empresa, né? O nosso reposicionamento. E nós deixaríamos o recado que a MGS está disponível tanto para o desenvolvimento dos seus próprios colaboradores, aquilo que vocês precisarem da MGS, tanto no compartilhamento de conhecimento, estratégias de mercado, né? A gente está com uma campanha legal agora até para as revendas aí, né? Você que quer ampliar o seu conhecimento e entender a respeito do produto, né? Tem alguns casos já do nosso treinamento de plástico de engenharia, de empresas aí, de redistribuidores que aumentaram em 20%, 30% a sua venda de plástico porque ele só vendia nylon, por exemplo. Às vezes pela falta do conhecimento do próprio vendedor dele, que está lá dentro da revenda, a respeito da aplicação, a respeito de ofertar um produto diferente, do entendimento da aplicação de determinados produtos, ele estava deixando de vender e deixando dinheiro na mesa, né? Que é o que a gente fala. Então, a nossa mensagem é a seguinte: contem com a MGS não apenas como um fornecedor de plástico de engenharia. Perfeito. Conte como um mentor. Nós queremos ser... A MGS quer ser o seu mentor
e quer te auxiliar a você crescer o seu negócio, né? Tanto com compartilhamento de conhecimento, de estratégia e por aí vai. Contem conosco. Esqueça aí o que os outros dizem, né? E acreditem no trabalho, né? No resultado. Porque falar todo mundo fala, mas eu acho que o que realmente importa é o trabalho. É o resultado final aí de tudo que a gente tem feito, né? E você, Vitor, da MGS Internacional? Qual Bom, recado você... A mensagem é a mesma, né? É uma empresa séria, né? Séria, assim, em termos do DNA mesmo, dos donos, né? Eles são pessoas sérias, então eles passam isso para a empresa, a cultura da empresa é de ser uma empresa séria, são apaixonados por plástico, assim como nós somos apaixonados por plástico. Então, não está na nossa essência vender gato por lebre, e, pelo contrário, na nossa essência está a questão de instruir tanto o cliente como professores, como alunos, sobre os diversos tipos de plásticos e suas propriedades e suas aplicações. Nossos parceiros comerciais atuais, eles sabem disso. Os fornecedores de matéria-prima, ou seja do que for, eles sabem que estão trabalhando com uma empresa séria. E qualquer empresa que tenha ainda alguma dúvida com relação a isso, as portas da empresa estão abertas, né? Eles vão ser recebidos por nós, mas também pelos donos da empresa. Sensacional isso. Né? Então, o dono da empresa ele tem o prazer e a satisfação de mostrar toda a estrutura, de responder qualquer pergunta. Eles não são pessoas que se escondem. Normalmente tem um dono da empresa que acaba querendo se esconder. Por exemplo, o Fábio era para estar aqui, né? Ele está fechando o negócio lá, fechou o negócio, atrasou tudo, não veio, mas falou, vamos lá, depois eu faço um outro em separado com eles. Mas ele não é uma pessoa de se esconder, é uma pessoa de ir para o campo. Tanto é que ele está fechando o negócio. Perfeito. Né? De dar a cara para bater. Né? Não tem medo de nada. Falaram mal aqui ou deu algum problema da aplicação, ele vai lá e resolve. Então, essa é a MGS. A MGS ela sempre está disponível para esclarecer e para divulgar qualquer coisa sobre plástico e engenharia. As portas da empresa estão abertas, os profissionais são bem treinados, né, para poder atuar com o público, para poder explicar sobre aplicação, enfim, né, tanto para cliente quanto para fornecedor. O tratamento é o mesmo. Os fornecedores que vão vir aí sabem que a MGS ela tem essa característica mesmo. Né, de uma empresa que está sempre de braços abertos, sempre de porta aberta, recebendo com um cafezinho, levando para almoçar, fazendo negócio, né, produzindo dinheiro. Tratando o cliente com carinho, né? Sim. Como ele gostaria... Na verdade, o que eu percebo na fala de vocês é que vocês tratam o cliente como vocês gostariam de ser tratados. Sim. Sim. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Uhum. Queria abordar algo aqui que é extremamente importante. Um país com medidas continentais como o nosso e, né, a expansão da MGS para a América do Sul, América Central, Europa, talvez mercado americano, né, trabalhando muito México ali, que você comentou, né, com relação à logística, como que hoje está tanto o mercado nacional como o mercado internacional, com relação à logística para os parceiros, né, exatamente... Né? Como é que funciona isso dentro da empresa, Samuel? Vou começar pelo Samuel. Bom, a questão logística hoje, a gente terceiriza, né, o nosso serviço de logística, então nós temos os prestadores de serviço, que são as transportadoras. Né? Para as entregas em Curitiba, região metropolitana, a gente tem ali o veículo próprio, né? Então, dependendo do contexto aí da entrega, a gente acaba fazendo a nossa própria entrega. Mas em 95% dos casos é terceirizado, né? Então, hoje a gente tem parcerias com essas transportadoras. Para o sul do Brasil, São Paulo e o sul do Brasil, a gente tem essa parceria já de coletas diárias com as nossas transportadoras. A gente consegue entregar em 24 a 48 horas, né? Os demais... Literalmente pronta entrega. Isso. Porque o que acontece? O transporte, por um revendedor, aquele que está começando, por exemplo, você começou a trabalhar hoje com plástico. Como que você começa? Tem muito, né? O vendedor que vai lá e monta o seu sonho da sua revenda de plástico. Perfeito. Você começa na venda casada. Você vai lá, visita um cliente e você está concorrendo com um cara gigantesco que tem um material pronto entrega. A entrega do produto lá em 24 horas, 48 horas é fator competitivo, entendeu? Para o distribuidor.
principalmente para o pequeno que está começando. Então, dentro da nossa filosofia é essa, a gente entrega São Paulo e o sul do Brasil em 24 a 48 horas, e em São Paulo a gente entrega na transportadora, daí parceira do cliente, né, que faz o serviço de redespacho. Então, a gente está com ideias de inovações na parte logística, na parte de tecnologia mesmo agora, que está em desenvolvimento, juntamente com o pessoal do nosso sistema, né, de RP, que são alguns problemas, de alguns gargalos que a gente viu que surgiu justamente por esse aumento da capacidade nossa de atendimento. Então, a gente acabou aumentando o nosso mercado, a nossa venda, e agora a gente necessita de algumas ferramentas tecnológicas para atender melhor ainda o cliente, né, do que a gente tem atendido hoje, tá? Então, isso é uma perspectiva de futuro que o pessoal do nosso RP está trabalhando, né, em contexto de tecnologia na parte logística, né, dos nossos produtos aí. Mas hoje você entrega o Brasil todo. Entrega para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. A gente vende lá do Oiapoque ao Chuíque, né? Eu comentei com você. A gente tem cliente do Brasil inteiro. Tá? Então, desde o distribuidor gigantesco, os grandes players aí, né? Que revendem plástico, até o pequenininho que está começando. Aquele que está começando, mas tem o volume para comprar direto da fábrica, é o que mais necessita dessa ajuda de transporte, vamos dizer assim, nesse começo. E você, Vitor, no mercado internacional? O mercado internacional também. A gente tem vários parceiros, né, vários modais, seja rodoviário, seja aéreo, seja marítimo. Temos bons parceiros que prestam esse tipo de serviço de transporte internacional. Até esse ano nós já exportamos via aérea para a Europa, Estados Unidos e até China, mas também via marítima. A gente está num contexto marítimo um pouco difícil, né, atualmente, em função ali da guerra. Então, a parte de importação está um pouquinho complicado. O desafio está maior em termos de atraso de entrega. Mas a gente sempre se abastece com o estoque regulador para evitar qualquer atraso. Mas na parte de exportação, são esses os modais que a gente tem trabalhado. Então, está sendo bem satisfatório, tanto para a MGS quanto para os clientes. Maravilha. Tem algum ponto que vocês gostariam de abordar que a gente não entrou? Falando da pintura das barras, eu queria voltar naquele ponto, porque contexto de inovação. Quem desenvolveu isso aqui foi na MGS, né? Foi o Márcio, né, que desenvolveu, né? Não lembro. Foi ele que desenvolveu. Ele que desenvolveu as plaquinhas, tem até um vídeo lá do MGS Descomplica lá falando sobre isso aí. Não tinha pintura nas barras, entendeu? Entendi. Não existia essas pinturas aqui. E daí ele foi lá e ele desenvolveu as cores para os produtos. Então, não é padronizado. Correto. O ideal seria, igual nos outros produtos, que todo mundo tivesse a mesma cor, né? Mas quem inventou, vai lá no canal nosso lá no Instagram, que tá lá o vídeo contando a história, né? Quem desenvolveu foi o Márcio, né? Que é o irmão aí do Fábio, né? Também é um dos fundadores aí da empresa, né? Ele que desenvolveu a ideia, ele que pensou, porque existia confusão na época, ninguém sabia o que era o quê, né? Ele que desenvolveu as cores e tal, e todo mundo foi atrás, né? Não, muito legal, para você ter como referência, né? Isso daqui ajuda demais, demais, demais. Tá lá no MGS Descomplica. Demais. Samuel, queria que você olhasse para essa câmera aqui, ó. Ah, sim. E falasse diretamente com o teu público. Né? Qual o recado que você... Nós estamos chegando aí ao final de 2024. Né? Eu percebi que vocês estão em franca expansão de mercado, crescimento da empresa, né? E eu queria que você desse um recado para o teu público, direto, né? Para quem já é teu fornecedor, para quem já é teu cliente, já é teu público, e para quem não é, né? Que vem exatamente buscar vocês para que vocês possam exatamente esclarecer todas as dúvidas e demais ações que eles queiram. Então, você pode falar diretamente para a câmera ali. Bom, eu queria primeiramente agradecer a todos os clientes, todos os parceiros, vocês que me conhecem, vocês que conhecem o Vitor, vocês que conhecem os vendedores lá da fábrica. O nosso relacionamento, você que está me escutando, o nosso relacionamento não é só de venda. Eu não quero só vender um tarugo para você. Muitos de vocês que estão me escutando já são meus amigos, né? De comer uma carne junto, fazer um churrasco. É um contexto de amizade. Eu queria agradecer a todos vocês que confiaram na MGS nesses 35 anos. E eu queria
pedir que você se prepare. A MGS ela tem grandes novidades aí para os próximos anos de expansão de mercado e nós estamos à disposição de tudo aquilo que você precisar, seja no contexto de conhecimento técnico, seja no contexto de estratégia, quem sabe de venda da parte de plástico de engenharia. Se você está se sentindo perdido, eu não sei em qual tipo de plástico eu vou investir, eu não sei qual mercado que eu vou abranger agora com a minha revenda, com a minha empresa de usinagem, pode contar com a MGS. É que nem eu comentei com você, a MGS ela não é apenas, ela não quer só vender plástico para você, a gente quer ser o seu mentor, a gente quer ensinar você, dentro do conhecimento técnico, transformar a sua empresa numa potência de plástico na sua região. Pode contar conosco. Eu agradeço a todos os clientes, a nossa parceria e a confiança, né, na marca MGS aí nesses últimos 35 anos. Sensacional. Você, Vitor. Bom, para os nossos clientes, assim como o Samuel falou, né, e bem falado, a relação que a MGS tem com seus clientes não é apenas de negócio. É de negócio, mas não apenas de negócio. Nós temos também uma relação de amizade, uma relação de respeito com o cliente e com o fornecedor. E para você que ainda não é o nosso cliente e não é o nosso fornecedor, saiba que você vai ter essa mesma relação que os nossos outros clientes mais antigos já têm, né? Então, você pode fazer uma pesquisa de mercado, se desejar, pergunte para os nossos fornecedores e clientes atuais como é trabalhar com a MGS. E você vai ter uma ideia, que é uma maravilha, né? Não só porque é uma empresa séria, mas porque a diretoria da empresa ela tem essa cultura de tratar você muito bem, de tratar você com respeito e levar em consideração a amizade além dos negócios. Tá? Então, se você ainda não é nosso cliente, seja bem-vindo para a MGS. Samuel, Vitor, muitíssimo obrigado por esse esclarecimento. Vocês esclareceram várias dúvidas, inclusive que eu tinha, né? Do nosso grande amigo Ademir Lara, que iniciou esse podcast perguntando a diferença entre plástico e aço. E eu vou deixar um recado para você que está nos ouvindo e assistindo. Está com dúvida? Não sabe a quem recorrer? Liga na MGS. Vou até fazer uma sugestão para o Flávio. MGS, soluções de plástica de engenharia. Porque, na verdade, o que eu percebi, vocês levam soluções tanto para a indústria como para a revenda. Eu percebi que vocês acabam ajudando o nosso Brasil a gerar emprego, aos vendedores, treinamento. Parte de treinamento, achei sensacional isso que vocês fazem, porque às vezes não é só jogar o produto na revenda. Não. Achei muito legal isso, né? Você dá uma qualificação, você fazer um treinamento, achei sensacional isso. Muitíssimo obrigado pelo esclarecimento, pelo comparecimento de vocês, por esse tira-dúvidas, né? E fico muito feliz em saber do crescimento e expansão da MGS. Nós é que agradecemos aí ter convidado a gente para esse encontro. Tá bom? Obrigado, Samuel. Obrigado.